Moto One Hyper é, de certa forma, o topo de linha da Motorola. Ele é o primeiro aparelho vendido em território nacional a trazer a câmera pop-up junto de um corpo que chama a atenção, já que nenhum aparelho da linha One pode ser normal. E claro, câmeras com muitos megapixels. O problema é que tudo isso tem o seu preço, e o Moto One Hyper, apesar da sua eventual queda, que a gente sabe que a Motorola fará, ainda fica perto dos R$ 2.000, competindo com outros aparelhos de peso. Será que nesse cenário ele é uma boa opção? Será que ele tem o necessário? É o que eu vou discutir com vocês no vídeo de hoje. Se você se interessar pelo Moto One Hyper, confere os links aqui na descrição e comprando por lá você ainda ajuda o canal a sempre trazer mais conteúdo. E para ter certeza que você está pagando o melhor preço, confere o nosso comparador Escolha Segura. Tudo lá na descrição e bora para análise. A Motorola foca bastante nas capacidades de câmera do One Hyper, mas para mim o seu ponto mais forte é a construção. Para começar, passe longe daqui se você não gosta de smartphone grande, já que esse é o maior modelo da linha One. São 6.5 polegadas num corpo de proporção 19.5 por 9. Felizmente, as faixas pretas no entorno da tela são menores do que de costume para a marca, o que ajuda a aliviar um pouco a pegada, mas não tanto. Algo que geralmente é bem fraco nos aparelhos da Motorola nessa parte externa é o som. Os alto-falantes certamente são altos, mas sem qualidade. E como os fones de ouvido Bluetooth da marca ainda não vendem bem, o Moto One Hyper tem entrada de fone de ouvido. Houve também uma certa economia nos materiais de construção. Ao contrário do One Zoom, que era de vidro, aqui o corpo é de plástico reflexivo, bem similar ao que vimos no A50. A aposta para aumentar o valor aparente foi no design extravagante, que certamente faz com que o Hyper seja o aparelho mais chamativo da marca. Além de uma variedade bem interessante de cores e o degradê popularizado no ano passado, o corpo traz uma estampa, tendência que deve pegar em mais aparelhos em 2020. Por aqui, ela vai de uma ponta a outra, terminando no logo mais discreto que eu já vi em um Motorola. Na outra extremidade do desenho, o nicho da câmera é bem saltado e comprido, feito num material diferente, adicionando mais textura e mais camadas ao aparelho. Para complementar, no centro, um círculo de LED sinaliza as notificações e adiciona um ar futurístico ao Moto One mais estiloso até o momento. Só que se existisse um prêmio de celular mais bonito que fica mais feio com a capinha, o Hyper seria o campeão disparado. Toda essa complexidade é bem legal, mas eu achei que ficou muito estranha na capinha, principalmente esse calombo que perdeu todo o charme por aqui. Mas esse espaço não é assim sem motivo nenhum. Ali ele abriga a câmera pop-up junto de todo o seu mecanismo mecânico, que para quem não conhece, isso significa que o celular tem um pequeno motorzinho controlando a câmera frontal, revelando ela quando você precisa e escondendo nos demais casos. Ela não necessariamente precisava ter essa parte mais grossa que o normal. Outros aparelhos que utilizam esse sistema costumam ser lisos mesmo, mas com espaço extra, o suporte da lente pode ficar um pouco mais largo, o que em teoria o deixaria mais resistente. Mas também não é como se os outros modelos estivessem dando problema por conta do seu tamanho reduzido. Aliás, eu acho que vale comentar um pouco mais a fundo sobre a durabilidade desse mecanismo. O primeiro celular assim foi lançado há quase 2 anos e desde então mais algumas marcas adaptaram algo parecido ao seu repertório. Nesse tempo todo, as reclamações de problemas com a câmera foram mínimas. É bem provável que a maioria das pessoas não encontrem defeito com ele antes de alguma outra coisa dar pau. E se ou quando surgir algo, seria relativamente fácil e barato de arrumar. Então eu diria que você não precisa se preocupar, principalmente se estiver comprando um produto com garantia. Mas o Hyper em específico tem um ponto que me incomodou bastante. Por algum motivo, quando você desliga a tela do seu aparelho, a câmera demora muito para descer, até mais que o Mi 9T, que eu já achava que poderia ser mais rápido. É fácil visualizar por que isso pode ser um baita problemão. Você tira uma selfie, desliga o celular, vai pôr ele no bolso e ele enrola ali porque a câmera nem começou a descer ainda. Deixá-la exposta assim é um risco desnecessário que eu espero que a Motorola consiga arrumar em uma atualização futura. Até porque nas outras situações, como numa emergência quando o aparelho cai, a velocidade fica dentro de uma margem mais aceitável. Então ela é capaz de ser mais rápida, só não está ajustada direito. O painel LCD IPS ainda é de boa qualidade com boas cores, brilho bem forte e resolução de 2340 por 1080, culminando no que para mim é uma das melhores experiências para assistir uma série no Netflix.
Para melhorar, a tela podia ser AMOLED, uma mudança possível dentro dessa faixa de preço, mas isso é mais uma opinião própria, pois eu sei de muitas pessoas que não gostam muito das cores exageradas desse tipo de painel e preferem o LCD. Por conta dessa escolha, o leitor de digitais não pôde ir para baixo da tela, teve que ser físico mesmo. Só que depois de passar um tempo utilizando ele, eu até fiquei com saudade da agilidade desse tipo de leitor antigo. Não necessariamente por conta da velocidade, só porque era mais prático mesmo colocar o dedo ali atrás. Porém, hoje em dia eu costumo utilizar o leitor facial com mais frequência, algo que o One Hyper infelizmente não trouxe. A câmera pop-up por si só não seria motivo para impossibilitar esse tipo de desbloqueio, afinal, o próprio OnePlus consegue sem problema algum, mas optaram por não incluí-lo provavelmente para não estressar tanto o motor. Agora sim, vamos falar das câmeras. O conjunto duplo da traseira traz uma lente principal de 64 megapixels no total, que utiliza a tecnologia Quad Pixels para formar a foto final, e a ultra-wide de apenas 8 megapixels. Aparentemente não é possível tirar as fotos na resolução máxima por aqui, as escolhas são apenas entre 16 e 12, o que não é um problema, geralmente as fotos maiores não têm pós-processamento tão bom e o HDR tem que ficar desligado. Fora isso, a qualidade é certamente boa, podendo ser até a melhor Motorola do momento, mas no escopo geral, as fotos são bem típicas de um aparelho intermediário. Apesar de elas serem boas para capturar bastante luz, mostrando um ponto forte do Quad Pixel, a definição deixa a desejar. E tudo bem, não houve nenhum exagero nas cores, mas faltou uma saturação maior para dar mais vida para as fotos. E de noite, o Hyper tem o modo noturno com resultados também bem ok. Ela fica bem clara, mas os chiados são bem presentes por toda a imagem e falta nitidez. Onde a situação piora um pouquinho são nas fotos ultra-wide, que perdem ainda mais vida e definição do que é o esperado desse tipo de lente. A história melhora com a câmera frontal, de 32 megapixels. Ela também trabalha com Quad Pixel, mas aqui você pode escolher livremente entre as fotos de 32 e 8 megapixels. A qualidade é muito boa, principalmente por conta do pós-processamento, que sempre deixa o rosto bem corado e sem pele de porcelana. A temperatura acaba variando um pouco às vezes, indicando talvez uma inconsistência no reconhecimento de cena, mas ela costuma acertar e deixar o seu rosto bem iluminado e definido. Na hora de gravar, a lógica se mantém, é uma câmera boa com suas limitações. Ele ao menos consegue gravar em 4K na traseira e Full HD na frontal. O único problema é a estabilização, que aparenta estar dando alguns soquinhos, principalmente durante filmagens mais escuras. Parece ser algum bug, então pode ser que quando você está vendo esse vídeo, esse problema já foi embora. Para concluir essa parte de fotografia, o Moto One Hyper é um pouco mais limitado que o One Zoom, trazendo apenas duas lentes, mas tira fotos com mais qualidade. Ainda assim é uma câmera de celular intermediário e não consegue competir com os aparelhos da sua faixa de preço atual, onde você encontra, por exemplo, o S10Z, e eu nem preciso falar qual dos dois tem uma câmera melhor, né? Mas não se preocupe que é quase certeza que ele cai de preço. Até porque o seu hardware tem bem perfil de uns R$ 1.600. Os 128 GB de armazenamento e 4 de RAM são valores ótimos, mas que nós já vemos desde o One Vision. O chipset Snapdragon 675 combina ainda menos com o preço atual. Ele tem um desempenho intermediário meio do caminho, nem tão potente quanto o 730, nem tão fraco quanto um 636. Ele é capaz, por exemplo, de rodar Fortnite no low, enquanto que os mais populares, como Call of Duty, que é bem mais leve, já chega até o alto bem tranquilo. E dá para arriscar o muito alto de vez em quando, só com alguns bugzinhos. A tela grande e sem obstáculos ajuda na jogatina, mas acaba consumindo muita energia e chega até a deixar o aparelho bem quente. Pelos nossos testes, todas as atividades consumiram mais do que o esperado para uma bateria de 4.000 mAh com esse chip. No Call of Duty mesmo, eu comecei a jogar com a carga cheia e depois de 2 horas e meia ele já estava nos 50%. Provavelmente não aguentaria mais 2 horas de jogo, já que a bateria começa a ser consumida mais rápida depois desse ponto. Algo que talvez compense esse uso exagerado é o tempo de recarga. O carregador enorme, monstrão, e eu digo fisicamente mesmo, tem 45 watts de potência e utiliza aquele cabo onde as duas pontas são USB tipo C, igual a 70. Para dar uma carga completa, ele precisou de pouco mais de 1 hora e conseguiu mesmo carregar 70% em 30 minutos. Então você precisa levar o carregador para todo canto se pretende jogar, mas pelo menos qualquer carga de 15 minutos já é o suficiente para você chegar em casa. Para fechar, felizmente o Motorola One Hyper voltou para o Android One, garantindo
garantindo pelo menos 2 atualizações para o aparelho. Mas a experiência é praticamente a mesma de qualquer outro Motorola, já que eles não costumam alterar muito do Android padrão, desde pelo menos a linha G7. O Hyper já veio também atualizado para o Android 10 de caixa. Essa nova atualização trouxe melhorias interessantes para a usabilidade do aparelho, principalmente o tema escuro e os gestos de navegação que fazem muito mais sentido. O Moto One Hyper então é quase que o intermediário dos intermediários, cortando em praticamente todas as frentes para entregar mais em outras. A câmera é pop-up, mas o corpo é de plástico. O carregador é super potente, mas a bateria podia ser melhor. E as câmeras provavelmente são as melhores entre os Motorolas, mas no geral não tem nenhum grande destaque. O preço de lançamento, como sempre, foi bem mais alto do que devia, mas é certeza que ele cai. Chegando em uns R$ 1.600, ele pode ser um aparelho bem legal para quem quer algo um pouco diferente. E vai por mim, a tela sem entalhe vale muito a pena. Como sempre, se vocês se interessaram, lembra dos links lá na descrição e espero que tenham gostado. E me digam aí se vocês pretendem ter um aparelho com câmera pop-up ou se você ainda tem muito medo dela quebrar. Deixa o like para nos ajudar e se inscreve porque tem vídeo de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. Por hoje é só, pessoal, até a próxima!